Oi novamente, Daniel. Então, vamos continuar a nossa aula. Basicamente, nós estávamos vendo até agora sobre a linguagem da física, certo? Então, nós vimos como a física ela foi evoluindo ao longo do tempo, certo? Em questão de conceitos. E nós vimos que os números, eles têm uma importância fundamental na física. Que quando a matemática começou a ser desenvolvida, a física, lembra do Isaac Newton, né? A física começou a ter um potencial de prever as coisas, de explicar as coisas muito maior, tá? Então, nós vimos também na aula passada que nós precisamos das unidades de medida, né, que elas são essenciais e que existem casos em que a gente tem que lidar com números muito grandes, números muito pequenos. E é nesse caso que aparece a notação científica. Lembra que a prof acabou lá passada te falando sobre os prefixos? Então, quando eu falei que o quilo valia 1000 ou 10 elevado ao cubo, o 10 elevado ao cubo é um número que está em notação científica, tá? Então, a gente vai entender agora como que a gente transforma o 1000 em 10 elevado ao cubo. Esse caso é mais simples de entender, né? 10 elevado a 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, certo? Mas existem casos que não é tão simples assim. Então, de cabeça, como é que a gente faz para converter o 3 vezes 10 elevado a menos 5? Não é tão simples assim, certo? Então, por isso que a gente vai aprender aqui juntos como fazer esse processo, tá? Por que a gente usa a notação científica? Como eu já falei, na física, nós temos que quase sempre lidar com números que são ou muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, aqui nós temos o tamanho do átomo, das hemácias do ser humano, de alguns objetos, ó, ele está aqui embaixo. Ó, o átomo, 10 elevado a menos 10 metros, aqui, ó, o tamanho em metros, né? As hemácias, 10 elevado a menos 8, não é 8. O prof não consegue ver direito, tá? Mas, ó, o ser humano, 1 metro, né? Então, ó, o ser humano tem o tamanho ok. Talvez nem precisaria usar a notação científica. Mas vamos ir para a Terra. Terra, olha o tamanho da Terra. Eu acho que é 10 elevado a 7 metros. O tamanho, acho que é o diâmetro dela, provavelmente, né? O Sol, 10 elevado a 9, parece. Aqui, ó, o último, universo observável, 10 elevado a 27. Então, você já pensou, Daniel, você fazer uma conta para calcular, por exemplo, quanto tempo a luz demora para percorrer o universo e você ter que fazer a velocidade da luz e combinar ela com 10 elevado a 27, mas não vai escrever isso daqui, você vai escrever assim, ó, 10 vai colocar 27 zeros aqui, ó, e você vai ter que fazer essa conta. Que coisa mais ruim, tem mais um monte, né? Que coisa mais ruim, né? Então, por isso que a gente aprende, ao invés de você colocar as coisas dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai poder escrever o número em notação científica, tá? Então, a prof vai mostrar a regra. Primeiro passo, a regra para um número estar em notação científica. Para que o número esteja em notação científica, a gente viu um exemplo 10 elevado ao cubo, né? Ó, 10 elevado ao cubo. Para que o número esteja em notação científica, ele tem que ter algumas regrinhas. Primeiro, ele tem que estar inscrito em termos de potência de base 10. Então, vezes o 10 aqui, ó. O teu expoente, ele tem que estar junto com uma base 10, tá? O teu expoente, que é o B, ele tem que ser um número inteiro. Ou seja, não pode ser um número quebrado. Pode ser menos 5, menos 3, 0, 1, 2, mas não pode ser menos 5,2. 5, não pode ser um número quebrado, tem que ser um número inteiro, tá? É outra regra. E a última regra é que esse número aqui na frente, ó, que acompanha a tua base 10, tem que estar entre 1 e 10. Mais especificamente, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos analisar então se esse nosso número aqui está em notação científica, tá? Então, primeiro, ele tem a base 10? Tem a base 10, ok. O expoente dele é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. O 13 é um número inteiro. O A está entre 1 e 10? Está, Daniel. Por quê? Lembra que a gente sempre pode reescrever o número, quando não tem nenhum número na frente dele, você pode reescrever como vezes 1, certo? Então, escrever 1 vezes 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que escrever 10 elevado ao cubo. E o 1 está seguindo essa regra, porque o que a regra diz? Que o A tem que ser maior ou igual a 1, então ele pode ser 1 e tem que ser menor que 10. Se aqui fosse 10 vezes 10 elevado ao cubo, aí não estaria certo, aí eu teria que converter esse número, tá? E como que a gente faz para converter? Vamos ver o próximo slide.
Próximo slide é sobre conversão de um número para notação científica, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem que converter o 3 milhões e o 0,0003, enfim, 3, né? Então, vamos lá. Até a prof já deixou a resposta aqui, porque eu coloquei esse slide para os colegas, né? Então, assim, vamos lá. Qual que é a regra, Daniel? A prof colocou essas setinhas aqui, né? Eu vou escrever ela aqui de outro jeito, ó. Sempre pensa assim. Esse daqui é uma coisa que a gente chama de eixo real na matemática, né? E geralmente, Daniel, a gente sempre costuma no eixo real trabalhar com quem vai para a direita positivo e quem vai para a esquerda ser negativo, certo? Então, todos os números para a esquerda, eles são números negativos e para a direita são positivos. Mas nesse caso, para a gente fazer essa conversão, você não vai pensar assim, tá? Você vai pensar o contrário. Toda vez que você andar com uma vírgula para o lado direito, você vai diminuir o expoente, ó, menos. E toda vez que você andar com a vírgula para o lado direito, para o lado esquerdo, desculpa, você vai aumentar o expoente. Prof, que confusão. Calma, que a gente já vai entender isso com calma. Pensa assim, Daniel. 3 milhões. Como que eu faço para reescrever esse número como notação científica? Primeiro, olha aqui esses 3 pontinhos aqui. Se o número não tem vírgula, considere que ela está após o último algarismo. Então, 3 milhões, não tem nenhuma vírgula aqui. Então, o que eu faço? Coloco a vírgula aqui no final, beleza? É sempre assim que você vai fazer, se não tiver vírgula, tá? Nesse caso de baixo aqui, ó, tem uma vírgula aqui, então não preciso fazer nada. Daniel, eu preciso pôr esse número em notação científica. E a regra diz A vezes 10 elevado a B. A regra diz que eu tenho que reescrever esse número aqui como potência de base 10, certo? E que esse meu valor A aqui tem que estar entre 1 e 10. Daniel, não tá. Então, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Eu quero que, da mesma forma que você, antes a prof escreveu 10 elevado ao cubo e eu falei que você podia pôr o 1 na frente, porque o 1 é um número neutro, né? Na potência de base 10, nós também temos um número neutro como potência de base 10. E esse número é 10 elevado a 0. Sabe por quê? Porque 10 elevado a 0 é sempre 1, tá? Qualquer número, Daniel, elevado a 0 é sempre 1, tá bom? Essa é uma regra. 3 elevado a 0 vale 1, tá? Não é uma regra porque, é uma regra que alguém quis assim e pronto. Tem toda uma questão matemática por trás que eu até expliquei em sala, tá? Mas vai ficar muito comprido o vídeo, né? Mas eu quero que você lembre disso. E agora que a prof lembrou que eu tô escrevendo aqui no canto, mas você não pode ver, né? Então, ó, 10 elevado a 0 é sempre 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que você for converter um número para notação científica, quando ele tiver um número normal e você quiser converter ele, o que você vai fazer? Você vai reescrever ele, ó, 3 milhões... Deixa eu ver. Vezes 10 elevado a 0. Porque você concorda comigo que 10 elevado a 0 vale 1? Concorda? Então, eu posso reescrever isso aqui. Eu não mudei o meu número. A regra é uma balança. Você não pode mexer em uma coisa e deixar a outra igual. Você tem que manter a igualdade. Então, se você fez 30 mil vezes 10 elevado a 0 e não mudou... 30 mil não, 3 milhões vezes 10 elevado a 0... não pode mudar os 3 milhões. Esse número é 3 milhões, tá? Então, a gente só vai reescrever os 3 milhões de uma outra forma mais fácil de entender, mas ele precisa continuar sendo 3 milhões. Então, agora vamos lá. A gente já sabe que a vírgula está aqui. O que a gente vai fazer agora para conseguir enquadrar esse número na regra da notação científica? Você vai pegar essa vírgula aqui e você vai ter que trazer ela até aqui, Daniel. Por quê? Porque se eu trazer a vírgula até aqui na frente, agora o meu número vai ser 3. E 3 está entre 1 e 10, tá? Então, aí sim eu posso reescrever o número com notação científica. Então, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos fazer isso juntos? Será que eu consigo mudar de cor? Vai. Azul. Então, ó, a minha vírgula tá aqui. Ó, eu vou ter que andar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concorda? Ó, para tirar minha vírgula daqui e trazer ela até aqui, eu andei 6 vezes com a vírgula, tá? Agora, olha aqui a nossa regrinha que a prof já te ensinou. Se você anda com a vírgula 6 vezes para esquerda, o que vai acontecer? Você tem que, a cada vez que você andar uma casinha, aumentar um expoente na sua base 10. Então,
aqui era 0. Como você andou 6 vezes para a esquerda, você tem que somar 6 aqui no teu expoente. Então, esse número vai ficar o quê? 3 vezes 10 elevado à sexta. Ai, Daniel, será que você conseguiu ver? A prof tá fazendo tudo isso aqui do lado que eu não podia. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. 3 milhões, né? 3 milhões. Daí eu posso reescrever eles como 10 elevado a 0, que o prof já te falou. E aí, o que eu fiz com a vírgula? A vírgula que estava aqui, eu andei com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Se eu andei 3 vezes para a esquerda, ó, a cada vez que você desloca a vírgula, aumenta um número no expoente da base 10, tá? Então, ficou 3 vezes 10 elevado a 0 mais 6, já que você andou 6 vezes. Então, fica 3 vezes 10 elevado a 6, que é o que a resposta aqui está dizendo pra gente, beleza? E tem um outro caso aqui, vamos lá. Um outro caso, o caso agora com o número quebrado. Ó, agora a minha vírgula já tá aqui, ó. Ela já tá em um lugar, então eu não preciso pôr ela aqui atrás como eu fiz no de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Para enquadrar esse número aqui na notação científica, ou seja, para o número ficar com aquela cara de A vezes 10 elevado a B, eu tenho que trazer essa minha vírgula até aqui no 3, porque o 3 está entre 1 e 10, e a regra é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas agora, Daniel, são 6 vezes para a direita. E, ó, a cada vírgula deslocada para a direita, diminui um número do expoente da base 10. Então, 0,000003, primeiro, eu posso reescrever ele como 10 elevado, fazer isso vezes 10 elevado a 0. Se eu andei 6 casas para a direita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir 6 do meu expoente. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 elevado a menos 6. Se você quiser, Daniel, pode conferir. Não confia na prof, não, tá? Pega aí a tua calculadora, vamos fazer junto. Ó, 3, eu não sei se você tem a científica, né? Essa aqui é uma coisa que a prof quer falar. As calculadoras normais, você não consegue fazer essas contas aqui na calculadora, tá? Mas, ó, vou fazer aqui pra você, ó. 3 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui dá exatamente os 3 milhões. Agora, se eu faço 3 vezes 10 elevado a menos 6, dá exatamente o 0,000003. Ou seja, são só formas diferentes de escrever a mesma coisa. Eu posso reescrever o 3 milhões assim, ou ele como 3 vezes 10 elevado a 6. A mesma coisa vale para o caso que a prof explicou no vídeo passado. Eu posso escrever 3 mil, por exemplo, ou eu posso reescrever 3 vezes 10 elevado ao cubo, certo? Que a gente viu que o 1000 significa K, né? O 10 elevado ao cubo significa K. Então, como que eu faço essa conversão? Vou fazer aqui embaixo para você, ó. 3 mil. Eu, primeiro, posso reescrever o 3 mil como 3 mil vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 vale 1. Então, eu não mudei o meu número. Se eu não tenho vírgula no número, coloca a vírgula na última casa decimal, no teu último algarismo. E aí, qual que é a regra? Eu preciso fazer esse 3 mil virar 3, porque aí o 3 vai estar entre 1 e 10. Então, eu vou ter que andar quantas vezes com a vírgula? 1, 2, 3. Então, como eu andei 3 vezes para a esquerda, eu tenho que aumentar em 3 o meu expoente. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Então, por isso, tudo é uma questão de regras matemáticas, tá? Nada que a gente está aprendendo aqui são coisas que... nossa, da onde que tirou isso? Não, tudo isso aqui tem uma regra e nós precisamos entender a regra, Daniel, porque... muitas vezes agora na física, daqui para frente, você vai ver que vão ter números muito grandes, números muito pequenos. E na física, a gente não vai ficar escrevendo toda vez aquele número enorme. Então, por isso, a gente sempre vai usar a notação científica, beleza? Não se esqueça. Você usar a notação científica é você fazer o quê? Pegar um número muito grande, muito pequeno, qualquer número, e você reescrever eles em termos de potência de base 10, tá? Você não está mudando o número, você só está reescrevendo ele. E a última coisa que a prof quer comentar, ó, então toda vez que você vê um expoente negativo, é porque é um número muito grande.
3 vezes 10 elevado a 6, lembra que é um número 3 milhões, um número muito grande. Toda vez que o expoente for negativo, quer dizer que o número é muito pequeno, tá? Então, não quer dizer que o número em si é negativo, não quer dizer que, enfim, né, se eu tenho aqui 3 elevado... a prof até escreveu errado, agora que a prof foi ver. Aqui, ó, que tem um negativo na frente, tá? Nossa, a prof nem tinha visto. Então, toda vez que você vê 3 vezes 10 elevado a menos 6, quer dizer que o número é muito pequeno. Não que o 3 é negativo, tá? Mas que vai ser 0,0000003, beleza? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, beleza? Então, vamos lá. Próxima, eu acho que agora tem alguns exercícios pra gente treinar. Ah, tá. Aqui é só antes de ir para os exercícios, né? Como que a gente faz, então, para retirar um número da notação científica, né? Então, antes a gente tinha um número e colocamos ele em notação científica. Agora, a gente quer retirar esse número aqui da notação científica, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Deixa eu colocar aqui minha caneta. Então, ó, aqui eu tenho 1,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Como que eu faço para retirar esse número que já está em notação científica e eu quero pôr ele deixar ele como número normal, né? Sem potência de base 10. Lembra de uma coisa, o que é você deixar o número sem potência de base 10? É você reescrever ele assim, ó. Concorda comigo que 10 elevado a 0 vale 1? O prof já te falou isso. Então, o que você tem que fazer para retirar o número da notação científica? Você tem que pegar aquele número que está com 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, a décima, você tem que fazer aquele número do expoente virar 0. Quando você fez isso, você já pode retirar a tua potência de base 10, tá? Então, vamos fazer isso. Se você não entendeu muito bem, vamos fazer com calma. Ó, 1,6 vezes 10 elevado à quarta, certo? O que eu tenho que fazer para esse 4 aqui virar 0? Ó, vamos pensar assim, se aqui o 4 está positivo, eu tenho que andar com a vírgula 4 vezes para a direita. Por quê? Porque aí eu vou ficar com 4 menos 4 aqui no expoente, que vai virar 0. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho, vou fazer até aqui do lado, 1,6, vou fazer aqui, ó, vezes 10 elevado à quarta. Se eu andar 1, 2, 3, 4 vezes com a vírgula, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que fazer o que com esse expoente? Diminuir 4 dele, porque toda vez que a gente anda para a direita com a vírgula, a gente diminui o expoente. Então, eu vou ter 16.000 vezes 10 elevado a 4 menos 4, 0. E 10 elevado a 0, eu nem preciso falar, é 1, né? Então, você reparou que eu tinha um número na notação científica, que era 1,6 vezes 10 na quarta, e eu reescrevi ele, agora não mais em termos de notação científica. Eu retirei, deixei ele como o número normal que a gente sempre usa, que ficou 16.000, beleza? Então, esse é o processo. É um processo mecânico, tá? É um processo que a gente tem que aprender o passo a passo. Vamos fazer aqui agora de baixo. Ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Opa, deixa eu colocar mais para cá. 1,6. O que eu tenho que fazer agora, Daniel? Ó, para eu fazer esse menos 4 virar 0, eu tenho que somar 4 dele. E se eu quero somar 4, eu preciso fazer o quê? Andar para a esquerda 4 vezes, porque a cada vírgula que eu ando para a esquerda, eu aumento o número no expoente, certo? Então, essa vírgula que está aqui, ó, eu tenho que fazer o quê com ela? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 0, Ixi, peraí, Daniel, que eu vou ter que refazer de novo, porque ficou muito apertado aqui. Peraí. Então, aqui era 1,6, né? Então, eu andei 4 vezes. Então, eu andei 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu fiquei com 0,00016, tá? De novo, ó, 0,00016, tá? E agora, o que eu faço? Vezes 10 elevado a menos 4. Como eu andei 4 vezes para esquerda, eu tenho que somar 4 no expoente. Então, menos 4 mais 4 dá 0. E isso aqui eu posso simplificar porque vale 1. Então, repare, eu tinha 1,6 vezes 10 na menos 4. E eu andei com a vírgula de lugar, tá? E fiz esse número aqui voltar a ser um número comum que a gente sempre pode usar na calculadora, né? Então, repara, Daniel, notação científica é toda uma questão de você saber andar com a vírgula, tá? Então, se você anda uma vírgula para a direita, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar aquele teu expoente na base 10 e diminuir um número dele, tá? E a mesma coisa ao contrário. A cada vírgula que você desloca para a esquerda, você vai aumentar um número no teu expoente, tá?
o que a prof sempre acha que é o essencial, que vocês não podem esquecer, é que todo número pode ser reescrito como notação científica, tá? Então, o primeiro passo é sempre reescrever o número vezes 10 elevado a zero, tá? Porque toda vez que você faz isso, fica mais fácil para você deslocar a vírgula e perceber o que acontece com o teu expoente, beleza? Então, ó, aqui tem um resumo, né? Retirar o número da notação científica é fazer com que o expoente de sua base seja zero, pois 10 elevado a zero dá sempre 1, beleza? Então, é toda uma questão, Daniel, de a gente ver o que o exercício pede, de brincar com os números, né? Então, vamos fazer aqui, eu acho que tem um exercício pra gente treinar. Ó, então aqui, escreva em notação científica. Aqui já tem as respostas, né? Deixa a prof... Vou só arriscar aqui, não pra... porque você não vai ver, não tem nada a ver, mas é só pra gente não ser induzidos, né? A prof nem lembrou. Se eu tivesse lembrado, eu tinha tirado isso aqui antes. Vamos lá. Então, vamos reescrever. Vamos fazer assim, ó. Vou começar com esse primeiro aqui. 3.200. 3.200. Como é que eu faço para escrever ele em notação científica? Primeiro passo, Daniel, você vai fazer o quê? Você vai escrever o vezes 10 elevado a zero aqui em cima, porque todo número eu posso reescrever ele vezes 10 elevado a zero, já que 10 elevado a zero é 1, né? Então, lembra nosso eixo real? Nosso eixo real diz que toda vez que eu ando para a direita, você tem que diminuir o expoente, e toda vez que eu ando para a esquerda, você tem que aumentar o expoente, tá? Então, se eu não tenho vírgula aqui, eu posso reescrever a minha vírgula aqui no finalzinho. Então, concorda que eu tenho que andar 1, 2, 3 casas com a vírgula para o número ficar entre 1 e 10? Porque 3,2 está entre 1 e 10, certo? Então, eu posso reescrever ele como 3,2, e como eu andei 3 vezes com a vírgula, eu tenho que somar 3 no expoente. Então, vai ficar 0 mais 3, 3, tá? Então, eu posso reescrever o 3.200 como 3,2 vezes 10 elevado ao cubo, ok? Beleza, vamos fazer um próximo aqui agora. Agora, ó, tem um pouquinho mais difícil, ó. 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ó, aqui eu já tenho a potência, não preciso nem escrever ela. Aqui eu também já tenho uma vírgula, Daniel, então eu não preciso pôr outra vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse número aqui da frente esteja entre 1 e 10. 0,2 não está entre 1 e 10, então ele não está em notação científica. Então, eu tenho que fazer o 0,2 virar 2, porque o 2 sim vai estar entre 1 e 10, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Tenho que andar com a minha vírgula uma vez para cá, porque aí 2 sim vai estar entre 1 e 10. Então, repara, ó, eu andei uma vez com a vírgula para direita, certo? Toda vez que eu ando para direita, eu subtraio o número do expoente. Então, eu posso reescrever esse meu número como 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Porque aí eu tenho o quê? Menos 3 menos 1 menos 4, tá? Então, repara, eu posso reescrever 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 como 2 vezes 10 na menos 4, tranquilo. São o mesmo número, só que reescritos de forma diferente. E o último caso, Daniel, é esse daqui, ó. 1,3 vezes 10 elevado ao cubo. O que eu tenho que fazer para ele ficar em notação científica? Vamos conferir. Ó, eu tenho a base 10, eu tenho o expoente inteiro, e repara que o meu número aqui, eu não preciso nem fazer nada, porque 1,3 já está entre 1 e 10, ok? Então, esse número aqui é quase uma pegadinha, na prova seria uma pegadinha. Você não precisa fazer nada com ele, porque ele já está em notação científica, beleza? E o último exemplo a última parte, né, é para você retirar o número da notação científica. É você escrever ele corrido, tá? Sem nenhuma potência de base 10. Então, o que a gente tem que fazer? 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Desenha lá a tua reta de novo. Toda vez que você anda para a direita, você diminui o expoente. Quando você anda para a esquerda, você aumenta o expoente, tá? Então, Daniel, o que a gente tem que fazer? Para retirar esse número aqui da notação científica, a minha vírgula que está aqui, eu tenho que andar com ela para onde? Será que é para a esquerda ou para a direita? Olha o expoente, ele é menos 3, certo? Então, eu preciso somar 3 nesse expoente para eu ficar com 0. E aí, eu retiro o número da notação científica. Se eu preciso somar 3, olha aqui no nosso esquema. Eu preciso andar 3 vezes para a esquerda com a vírgula, tá? Então, se a vírgula está aqui, eu vou ter que andar 1, 2,
3 vezes com a vírgula. Então, vai um 0 aqui na frente, vírgula, 0015, tá? Então, o que eu faço daí? Menos 3 mais 3 vai dar 0. E você pode simplificar, porque isso dá 1. Resumo da história. Eu posso reescrever 1,5 vezes 10 a menos 3 como 0,0015, que é o mesmo número, beleza? E o último caso, que é 1,5 vezes 10 ao cubo. Então, 1,5 vezes 10 elevado ao cubo. Lembrando que eu preciso retirar essa potência de base 10 aqui, ó. Então, eu preciso fazer com que esse número aqui fique elevado a 0, porque aí eu posso riscar. Então, agora, ó, eu tenho 3 positivo. Para ele virar 0, eu preciso tirar 3 desse número, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso andar com a vírgula 3 vezes para a direita, porque aí eu vou diminuir 3 do expoente. Então, eu vou ficar com aqui, ó, a vírgula tá aqui. 1, 2, 3 vezes para a direita. Então, eu vou ficar com 1.500. E aí, 1.500 vezes 10 elevado a 3 menos 3, né? Vai dar 0. Então, eu posso reescrever 1,5 vezes 10 ao cubo como 1.500, né, vezes 10 elevado a 0, que dá 1. Repara, tem alguns casos, Daniel, que a gente pode fazer de cabeça. Toda vez que você vê o 10 elevado ao cubo, lembra que o 10 elevado ao cubo é 1.000, tá? Então, é só você fazer 1,5 vezes 1.000. E 1,5 vezes 1.000 é 1.500, ok? Agora, Daniel, vamos estudar essa parte final agora da ordem de grandeza, tá? Que daí a gente acaba a nossa aula. É o seguinte, Daniel, o que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é uma forma mais simples de você entender se aquele número é muito grande ou muito pequeno, tá? Pensa assim comigo. Eu dizer que uma coisa tem 1,1 vezes 10 elevado à quarta metros, e eu dizer que uma coisa tem 1,5 vezes 10 elevado à quarta metros, para mim, 1,1 e 1,5, você repara que esse número aqui da frente ele não diz muita coisa? O que diz mesmo é esse daqui, o 10 elevado à quarta. O 10 elevado à quarta diz, opa, o número é grandão. Repara, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 e 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, o 1 aqui e 1,5, isso aqui, ó, tanto faz. O que importa é o 10 elevado a menos 3. Eu sei que é um número muito pequenininho, tá? Então, a ordem de grandeza é só essa parte aqui. Ai, olha só. A prof de novo escrevendo no canto do quadro. Eita. Vamos voltar. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é você pegar o teu número que já está em notação científica e você desconsiderar essa parte inicial dele aqui, porque essa parte aqui não importa muito para dizer se o número é grande ou pequeno. O que importa mesmo, Daniel, é só essa parte aqui. Então, a ordem de grandeza é sempre a tua potência de base 10, tá? O que a gente vai analisar é o seguinte, que tem alguns casos específicos que a gente vai ter que ver com calma, porque pode mudar, tá? Mas vamos ver isso tranquilo. Primeira regra, Daniel, a regra é, para saber o quão grande ou pequeno algo é, podemos somente saber a sua ordem de grandeza, foi o que eu acabei de falar. E para eu saber a ordem de grandeza, o número precisa estar em notação científica. Ou seja, se eu te dou um número assim, 1.000 vezes 10 elevado à quinta, eu não posso dizer que a ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Por quê? Porque o meu número não está em notação científica. Eu tenho que primeiro fazer o seguinte, transformar o 1.000 em notação científica, e aí sim, o expoente que ficar aqui, eu posso dizer que é a ordem de grandeza daquele número, tá? Então, toda vez que eu vou dizer a ordem de grandeza de algo, Daniel, eu preciso ter aquele número em notação científica. Anota isso que é importante. Qual que é o detalhe? E essa aqui é a única parte que pode ser uma pegadinha que você tem que cuidar, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou escrever aqui 1,3 vezes 10 elevado à quinta, tá? E 9,8 vezes 10 elevado à quinta. O que a gente pensaria em fazer? A prof acabou de dizer que é só eu excluir essa parte aqui do começo, né? E pronto. O que sobrou é a ordem de grandeza. Mas repara, Daniel, que não pode ser tão simples assim, porque o 1,3 ele é muito menor do que o 9,8. Se for para eu parar bem para pensar, o 9,8 ele está muito próximo de 10, certo? Então, pensa assim, ó, você ter o número 100
e você tem o número 900, você concorda que o 900 está muito mais próximo do 1000 do que o 100? Então, a gente estabelece uma regra, um meio. O meio, ó, a gente chama aqui ó, de 3,16, tá? Que é o meio entre o 1 e o 10, tá? É um número meio estranho, é 3,16, mas tem a ver com uma questão da metade entre os expoentes. Então, a metade entre o expoente 10 elevado a 0 e o expoente 10 elevado a 1 é 10 elevado a 0,5. O número 10 elevado a 0,5 vale a 3,16, tá? Então, é por isso. Mas, então, a gente estabelece esse padrão, esse meio, que é 3,16. E aí, o que a gente vai analisar? Todo número que tiver... Vou colocar aqui, ó, 3,16, tá? Todo número que tiver antes do 3,16, a gente mantém a potência, o expoente da nossa potência, tá? E toda vez que ele for maior, a gente soma 1. Ou seja, vamos lá, para o nosso exemplo. Como é que ficaria a resposta desse problema? Como é que eu faço para achar qual que é a OG, a ordem de grandeza do 1,3 vezes 10 elevado à quinta? Primeiro, olha para o 1,3. Se o 1,3 for menor que 3,16, você mantém o teu expoente. Como ele é, a gente só mantém. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Agora, olha esse nosso outro problema. O 9,8 ele é maior que 3,16. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 1 no meu expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 5 mais 1, que é 6, tá? Então, essa daqui é a única coisa que você tem que cuidar na ordem de grandeza. A ordem de grandeza é sempre a tua potência de base 10, tá? E você vai sempre esquecer aquele teu número da frente, aquele A da frente. Mas, para você determinar qual que é o teu expoente, você precisa saber quem que é o A. Se o A, esse númerozinho aqui da frente, ó, for menor que 3,16, você mantém a tua ordem de grandeza. E se ele for maior que 3,16, você soma 1 na sua ordem de grandeza, ok? Vamos fazer aqui uns exemplos pra gente ficar craque, né? Daí a última parte, beleza? Daí acabou. Tá, qual é a ordem de grandeza? Aqui tem a velocidade da luz. Ó. A luz, ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Ixi, o que a prof colocou aqui? Deixa eu tirar aqui. Eu acho que tá com as respostas de novo, né? Pra variar. Tá, então, eu quero saber qual que é a ordem de grandeza, tá? Então, lembra, primeira coisa, a ordem de grandeza tem que ser só a potência da base 10. Não pode ter aquele número na frente, tá? Não pode ter ele, é só essa parte de trás. O que eu tenho que fazer? Olhar pro meu número da frente. Ele é menor que 3,16? Sim, ele é 3. 3 é menor que 3,16. Então, eu só mantenho a minha ordem de grandeza, 10 elevado a 8. Essa é a resposta. Ordem de grandeza, 10 elevado a 8. O número de baixo agora. Esse número aqui, ele é Esse número de baixo aqui, ó, Daniel, ele é a nossa constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Repara que o 6,67, ele é maior que 3,16. Então, o que a gente tem que fazer? A ordem de grandeza vai ficar 10 elevado a menos 11 mais 1, tá? Então, a ordem de grandeza vai ficar 10 elevado a menos 10. Não, cuida com isso, tá? Porque muita gente errou essas questões desse tipo aqui na prova. A regra é, toda vez que o nosso número da frente for maior que 3,16, você soma 1 no expoente. E detalhe, Daniel, repara que ó, esses dois números aqui já estavam em notação científica. Então, por isso que eu posso fazer, tá? Mas agora, olha o número de baixo. Você reparou que a prof escreveu, aqui ficou errado, né? Ignora essa parte aqui, tá? Não é 10 elevado a 2, a ordem de grandeza é 10 elevado a 8, tá? E aqui ficou 10 elevado a menos 10, tá? Vamos ver essa de baixo. Ó, o número 123, como é que eu faço para achar a ordem de grandeza? Primeira coisa, Daniel, lembra do seguinte, o 123 não está em notação científica, então eu preciso converter ele para notação científica, beleza? Então, como é que vai ficar? Eu tenho que lembrar que o 123 eu posso reescrever ele como vezes 10 elevado a 0. Coloco a vírgula aqui. Se eu andei com a vírgula duas vezes, 1,23. Aí tá dentro do nosso padrão, certo? Se eu tive que andar com a vírgula duas vezes para a minha
esquerda, vamos desenhar aqui, ó. Toda vez que eu ando para a esquerda, eu aumento o expoente. Toda vez que eu ando para a direita, eu diminuo, certo? Então, se eu andei com a vírgula 2 vezes para a esquerda, eu tenho que somar o número 2 no expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 0 mais 2, 10 elevado ao quadrado, certo? Então, ou seja, eu posso reescrever o meu número 123 como 1,23 vezes 10 elevado ao quadrado, ok? E qual que é a ordem de grandeza disso? Como 1,23 é menor que 3,16, a minha ordem de grandeza fica a mesma, 10 elevado ao quadrado, ok? E o último caso, que é bem parecido com o anterior, né? Eu tenho que reescrever o 897 como notação científica. Então, vezes 10 elevado a 0, lembra que sempre começa assim. Se eu quero o 897 não está no meu padrão, eu tenho que estar entre 1 e 10. Então, eu tenho que andar com a vírgula daqui até o 8,9, né? 8,97, sim, está naquele padrão. Então, eu tive que andar 2 vezes para a minha esquerda. Então, eu somo 2 no expoente. Então, fica 10 elevado a 2. Só que repara, Daniel, que aqui o 8 ele é maior que 3,16. Então, a minha regra diz que eu tenho que somar 1 no expoente. Então, a minha ordem de grandeza do exercício D é 10 elevado ao cubo, viu? Então, ó, repara como é importante essa questão. 123 e 897. Não é a mesma ordem de grandeza, porque o 123 está muito mais próximo do 100 do que do 1000, certo? Mas o 897 sim está mais próximo do 1000. Então, como o 123 está mais próximo do 100, que é 10 vezes 10, você mantém o 10 vezes 10, que é 10 elevado ao quadrado. Como o 897 está muito mais próximo do 1000, você aproxima a ordem de grandeza para 1000, que é 10 elevado ao cubo, beleza? Então, essa parte era a parte que a gente tinha que ver agora, tá? Que era a parte de notação científica e a parte de ordem de grandeza. Eu sei que foi cansativo, mas essa era a parte mais difícil, tá? E depois eu vou passar alguns exercícios para você treinar, beleza? Mas lembra disso, notação científica é só uma forma de a gente reescrever números grandes ou pequenos de uma forma mais simples, tá? E a ordem de grandeza, a gente sempre precisa dizer né, o quão grande ou quão pequeno algo é, mas o número sempre precisa estar em notação científica para você dizer qual que é a ordem de grandeza, tá? Isso é muito importante. Até mais, até a próxima, Daniel. A próxima é a última, tá?